Mateus capítulo 3. Mateus 3, versículo 1. Somente alguns versículos. Mateus capítulo 3, versículo 1. Nos diz assim. Assim, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anúncio anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha o seu vestido de pelos de carneiro e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestres. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão e confessando os seus pecados. Irmãos, se sentar, Deus abençoe. E já agradeço a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede, está vivo, e a garantia de ter o nome escrito no livro da vida. Essa é a nossa primeira oportunidade de agradecer a Deus. Tem que agradecer a Deus por nos dar a condição de estar aqui no dia de hoje, louvar o seu nome e fazer menção da palavra também. Louvo a Deus, obrigado aos irmãos pela confiança de estar transmitindo a palavra de Deus. Confesso que esse é um texto muito maravilhoso. Todas as vezes que comecei a meditar um pouquinho sobre esse personagem bíblico, minha alma ficou muito emocionada, impactada por todos os relatos bíblicos que descrevem um pouco a vida de João Batista. E eu tenho certeza que Deus nos dará algum ensinamento nessa noite através desse servo bíblico. João Batista, filho impossibilitado de vir ao mundo, Deus concede a sua mãe Isabel e seu pai Zacarias um milagre, trazendo esse filho à existência, pois a sua mãe era impossibilitada de ter filhos. Mas Deus é o Deus do sobrenatural, do milagre. E Deus vai e concede a oportunidade desse casal sorrir e ter um motivo a mais para celebrar diante de Deus. E eles veem um presente divino, dando a eles um filho, um varão, e ele coloca o nome de João Batista por determinação divina. E Deus começa a realizar uma obra muito esplendorosa através desse servo dele. João Batista começa fazendo os desígnios que o Senhor havia colocado no seu coração. Ele aparece no cenário e começa a pregoar a palavra de Deus, a dizer em alto e com som como ele era aquele que ia preparar o caminho, converter o coração do povo no maior sentido da palavra, para que quando viesse o advento, Cristo Jesus, o povo já estava no caminho e as suas palavras seriam aceitas diante daqueles a qual seriam o seu público, seriam as pessoas que iriam ser impactadas pelas suas palavras. Então João Batista começa o seu ministério como êxito, de uma maneira maravilhosa. A Bíblia faz questão de dizer que ele começava a anunciar boas novas
Ora, essas boas novas eram os anunciados e fazendo menção para que o povo voltasse a confessar os seus pecados, coisas que muitos não faziam, se convertesse de fato a Deus, para que pudesse estar de novo no centro da vontade do Altíssimo. As boas novas que João estava trazendo não era esse evangelho que nós estamos lendo. Eu sei que o significado é boas novas, mas a Bíblia não estava pronta, o Novo Testamento em si. Então as boas novas, João estava baseado no Antigo Testamento. Ele começa a descrever ao povo, a pregoar de uma maneira oral, falando àquelas pessoas para que eles pudessem se arrepender, pudessem de não voltar a praticar as palavras de Deus, pudessem deixar de lado o seu mau caminho e se converter diante de Deus, seja qual for as práticas pecaminosas daquele povo. João começa a enumerar a eles e a dizer em alto e bom som que estava chegando o reino dos céus a eles, e eles deveriam confessar os seus pecados e serem batizados para arrependimento. João começa a descrever ao povo, mostrando a ele que eles estavam distantes de Deus, que eles estavam ali na casa de Deus, mas não era mais casa de Deus, eles estavam distantes, e eles precisavam de um conserto realmente, uma mudança de atitude. João aparece no cenário para trazer ao povo as boas novas, e as boas novas não eram palavras dóceis, eram palavras que o povo pudesse se conscientizar da miséria espiritual que eles estavam. João começa a descrever a eles de uma maneira explícita e poderosa, que eles pudessem voltar para Deus enquanto há tempo. E ele começa a descrever algumas pessoas, infelizmente alguns líderes da igreja judaica, que deveriam ensinar o povo o caminho do Senhor. João começa a descrever e chamar aquelas pessoas que deveriam dar o exemplo e trazer o povo para diante de Deus. João começa a chamar eles de raça de víboras, de serpentes, de pessoas enganadoras, de pessoas sádicas, pessoas malignas que estavam distorcendo o caminho de Deus, estavam fazendo com que o povo pecasse e não estavam fazendo com que o povo voltasse para Deus. João estava mostrando aquelas pessoas que estavam sendo víboras, que estavam matando o povo, não estavam deixando o povo voltar para o centro da vontade de Deus. Deus chama João com essa responsabilidade, para que ele pudesse chamar a atenção dos líderes, para que ele pudesse chamar e conscientizar aqueles que estavam à frente da igreja, para que eles pudessem entender que eles estavam longe de Deus, eles estavam sendo como víboras, afastando o povo da presença de Deus, e Deus estava chamando a eles para o arrependimento. Deus estava chamando aquele povo, e principalmente os líderes que lideravam o povo judeu, para que eles pudessem voltar ao caminho e assim ensinar ao povo para que pudesse arrepender e voltar de novo às práticas que Deus se agrada. Então Deus começa a usar esse servo dele. João começa de uma maneira extraordinária, preparando o caminho de uma maneira extraordinária. Mas o que eu acho interessante de João, que quando ele está no seu auge espiritual, ele se depara com um pecado de extrema grandeza, por assim dizer. Porque ele se depara com um rei chamado Herodes, que tinha cometido um adultério, e ninguém tinha coragem de chegar para aquele homem e falar que ele estava errado, porque o povo judeu estava debaixo do senhorio de Roma, eles eram subordinados a eles, e não havia nenhum sacerdote, nenhuma pessoa usada por Deus para dizer para o rei Herodes, o tetrarca, que ele estava cometendo adultério e Deus não se agradava daquela situação. E João deixa o povo de lado e chega até Herodes, na autoridade que Deus deu a ele, e mostra para ele que aquele ato pecaminoso Deus iria cobrar dele, porque ele estava totalmente errado e longe de Deus, e ele precisava se arrepender daquele ato pecaminoso.
Às vezes nós estamos falando com as pessoas, com a multidão, mas às vezes Deus está precisando de uma pessoa só, que tenha a coragem de anunciar que o erro dessa pessoa irá levar ao inferno. Às vezes Deus nos reserva essas situações para que possamos anunciar o que Ele está mandando para nós fazermos, aquilo que nós estamos enxergando que é errado. Deus espera de nós uma atitude para anunciar a essas pessoas que esses são caminhos que irá levar ao inferno. E já o seu auge de preparar o caminho do Senhor, por ele estar nessa situação e relatar, denunciar o pecado do rei Herodes, ele é acometido a um cárcere, ele é aprisionado naquele lugar. Eu procurei ver alguns livros aqui mesmo da Bíblia, os Evangelhos, e cada um descreve um pouco sobre esse relato bíblico. Tanto Marcos, tanto Lucas e o próprio João descrevem um pouquinho sobre esses acontecimentos. E começa a demonstrar que quanto mais João estava naquela situação, preparando o caminho de Cristo, fazendo o que era bem às pessoas, ele é acometido por essa impunidade, por esse poder de manobra de Herodes. E agora João está em um cárcere, aprisionado. E Mateus capítulo 11 vai descrever que João está ali, preso em uma cadeia. E dentro daquela cadeia, algumas situações vieram para bater esse servo do Senhor. João ali naquele cárcere, preso. Algumas pessoas, a Bíblia não fala, mas meu pensamento, que os companheiros de cela de João começaram a ser usados pelo diabo para querer corromper João, para fazer com que as dúvidas brotassem sobre a mente dele, para que ele pudesse ter um momento de distração. O seu ministério foi aprovado por Deus. O próprio Messias chegou a ele. João, descrevendo sobre esse relato, ele começa dizendo que ele veio só para preparar o caminho. E quando ele estava batizando as pessoas, o Cristo ressurreto, o Messias, apareceu a ele para se cumprir a lei, para ser batizado. E João tenta se relutar para não batizar a Jesus. E depois de muito custo ele aceita o mandato do mestre e batiza Jesus. E a Bíblia diz que ele viu o céu aberto. Ele viu a aprovação do seu ministério. Viu o próprio Deus falando que aquele era o seu filho, a qual ele tinha muita alegria, muito prazer. Ele viu a majestade do Espírito Santo descer sobre forma corpórea na vida do Messias. João teve seu ministério impactado por essa dimensão divina. Ele tinha um conhecimento do Torá. Agora o seu ministério é ratificado ou confirmado pelo próprio Deus, dizendo: olha, João, você é esse que está preparando o caminho. Eu vou dar a oportunidade para você, João, de você se sustentar nas minhas palavras. Como? Você vai ter o céu aberto, meu filho vai vir, você vai ter o maior prazer da sua alma, João. Você vai batizar o meu filho. E o seu ministério vai seguir.
João recebe tudo aquilo. E agora ele começa a seguir o seu próprio caminho. Jesus começa a fazer o ministério terreno dele. E João segue para outro caminho. E quando chega no capítulo 11 de Mateus, lá está o profeta, o servo de Deus, aprisionado na cadeia, por dizer uma verdade, por ser aquele que denunciou o pecado. A recompensa dele foi ser preso. E eu começo a imaginar o que João passou ali, porque o capítulo 11 de Mateus vai dizer que, primeiramente, o texto diz lá que João ali ouve falar de Jesus. Jesus estava sendo notório o ministério dele. Para João falar isso, porque os versículos vão seguir dizendo que ele chama discípulos dele. E um texto fala 2, outros fala alguns discípulos. Ele chamou alguns discípulos ali. E ele diz as seguintes instruções aos seus discípulos. Os discípulos vão até onde ele está, no cárcere. E ele fala para os seus discípulos: olha, vocês vão até Jesus e pergunta para ele se de fato ele é aquele que nós estamos esperando, ou nós devemos esperar por outro. E eu pergunto a nós mesmos, até mesmo para mim, o que fez João mudar de posicionamento? O que João foi impactado naquela cadeia, naquela certeza que ele tinha? Ele recebeu de Deus, diretamente de Deus, o conhecimento que aquele que ele estava batizando era o Cristo. E agora está João perguntando, dizendo aos seus discípulos: vai ver realmente ele é o Cristo? Ou se nós temos que esperar em outro? Satanás usou pessoas ali na cadeia para corromper o conhecimento de João, para que ele pudesse criar alguma dúvida sobre ele, para que ele pudesse tirar do fogo que aquilo que ele recebeu foi passageiro. Ele não poderia levar a cadeia, não. Jesus se esqueceu dele, ele não era o Messias. Todos os dias, quem sabe, João recebendo aquelas palavras malignas para corromper o que ele conhecia de Deus, conhecimento que ele recebeu direto da fonte. E ali estão as pessoas dizendo: nada, se ele fosse o Cristo, ele estava aqui te visitando. Essa circunstância que nós estamos passando, nós começamos a enumerar algumas circunstâncias que nós estamos passando e começamos a falar a nós mesmos, ouvir conselhos de terceiros. Olha, se Deus realmente estivesse na minha vida, a situação não estaria assim, eu estaria melhor do que eu estou hoje. Hoje eu estou caminhando na fé, estou fraco, desanimado, dentro da casa de Deus. Eu estou aqui só por dar, porque eu não tenho mais aquele prazer na alma de estar na presença de Deus. Porque quanto mais eu precisava de Deus, parece que eu estou sozinho em essa dificuldade que eu estou passando. Foi isso que Satanás implantou no coração de João, para que ele pudesse colocar no seu coração que aquilo que ele recebeu não poderia ser um instrumento de bênção naquela cadeia. Capítulo 11 de João, Satanás queria levar João à ruína. Queria mostrar para João que o que valeu ele preservar a sua vida, de viver em santidade, que agora
Vai ter não. Muitas vezes a pessoa vai querer a nossa ruína. Vai querer apontar o erro e dizer, está aí nessa cadeira porque falou demais. Quem mandou ser o santão? A palavra de Deus para nós, irmãos, é mesmo para João. Vai haver situação na sua vida que você vai ter que suportar sozinho. Não vai haver uma alma sequer para te ajudar. Vai haver situação que você vai contar para alguém, a pessoa vai te arrebentar com palavras. Vai te colocar mais na lama do que você já está. Ah, irmão Gerson, será? João tinha várias pessoas à sua volta. Quando João precisou de alguém, teve uma pessoa para ajudar João. Tanto é que ele só tem que receber essas palavras para trazer confusão à sua mente, ao ponto que ele tem que chamar os seus discípulos para perguntar se de fato aquilo que ele recebeu era verdade. Tem situação na nossa vida que aperta a nossa alma. Aí é difícil. Rogério, passar sozinho é difícil, lógico que é. Na igreja nós precisamos de amigos. E muitas vezes, mesmo na igreja, nós não vamos ter os amigos. Eu não estou acusando ninguém, eu estou baseado nisso aqui que eu acabei de ler. Mas tudo isso que aconteceu na vida de João, Satanás arrebentando a sua mente, Deus deu a ele o escape. Qual escape, meus irmãos? Deus deu a ele a oportunidade de ouvir o que Jesus estava fazendo. Então, irmão Jeff, é verdade, se eu estiver nesse período que João passou, quando as dificuldades se apertarem para cima de mim, sim, irmão, mesmo assim, nessa situação, se não tiver ninguém para te ajudar, mesmo assim você vai ter que ouvir o que Jesus está fazendo. Jesus não veio brincar, não, Senhor. Ele veio para libertar as pessoas. Jesus veio para transformar a vida das pessoas. Jesus veio para trazer paz de espírito quando as pessoas estiverem passando por tormentas na vida. Jesus estava naquela situação, mas ele ouviu um relato divino dizendo: olha, Jesus está trabalhando em algum lugar, Jesus está fazendo o seu ministério terreno frutífero em algum lugar. João pega aquela palavra, ele não podia sair, ele estava preso, mas ele tinha autoridade pastoral para chamar aqueles que seguiam a ele e dizer: meus discípulos, vem aqui, leva essa palavra ao Messias. Pergunta se ele é realmente o Messias. E os seus discípulos pegam aquela palavra e levam até Jesus. E quando os discípulos de João chegam até Jesus, relatam aquilo que João orientou a eles. Jesus não responde nada para eles de primeira instância. A Bíblia diz que na mesma hora Jesus começou a fazer as suas obras. Que obra, nós Jesus? Começou a curar os enfermos, começou a dar vista ao céu, começou a purificar os leprosos e anunciar o Evangelho. E aí depois ele vai dizer aos discípulos: olha,
Leve essa palavra para o meu amigo, aquele que preparou o caminho. Leve essa palavra para ele. Diga, João. Olha, João. Aquilo que nós vimos e ouvimos, nós estamos anunciando a você, João. João, é verdade. Aquele é o Cristo. E quem sabe algum filho de Satanás lhe mandou a mentira, João. Isso aí é baboseira, João, é mentira. E eles puderam falar emocionados, as lágrimas vieram ao rosto, dizendo: olha, João, é verdade, João. Nós pudemos ver ali, nós vimos pessoas levantarem paralíticos, João. João, nós pudemos ver pessoas que estavam cegas, eles recuperaram a visão. Ô, João, tinha pessoas ali que não tinham possibilidade humana. Aquele Cristo Messias deu transformação nele, João. É a pura verdade aquilo que você começou a anunciar. Aquela palavra transformou a vida de João, mas não livrou dele perder a cabeça. Porque Jesus queria priorizar a sua partida aqui na terra, guardando a sua alma, para que quando ele partisse salvo. Um dia aconteceu isso. Minha querida mãe, quando ela estava viva, minha mãe, ela começou a passar aquele processo da enfermidade, partiu com câncer. E quando ela estava já para perder os seus movimentos da perna, não andar mais, uma pessoa usada por Satanás disse para minha mãe: olha, irmã, toma cuidado. Deus está falando para a irmã fazer a obra. E se a irmã não fazer a obra, Deus vai te colocar numa cadeira de roda. E passou-se algumas semanas, alguns meses, não me lembro. Eu sei que minha mãe perdeu o movimento das pernas. Minha mãe não andava mais. Eu louvo a Deus que teve um dia Deus tocou, com certeza o Espírito Santo tocou no coração da minha mãe. Minha mãe relatou isso: olha, filho, será que a mãe está na cadeira de roda porque a mãe está fazendo a vontade de Deus? Eu disse para minha mãe: mãe, aquilo ali foi Satanás que falou na boca daquela pessoa. Todas as vezes que eu olho para a senhora está fazendo alguma coisa para Deus. A senhora vai no médico, evangeliza os médicos. As pessoas perguntam como a senhora fala: está tudo bem, Jesus está comigo. Eu disse para a senhora é uma salva, não deixe Satanás colocar nada no seu coração. E para a glória de Deus ela partiu salva. Aleluia. Mas Deus usou ali a minha vida para falar para ela, e eu louvei o nome de Deus. Satanás não tirou a certeza da salvação dela, não, Senhor. O que aconteceu na vida de João vai acontecer na nossa vida também. A tormenta está forte, passe sozinho. Se você não está conseguindo arrumar alguém para te ajudar, mais cedo ou mais tarde a palavra divina vai vir para o seu coração. Jesus ainda continua fazendo os mesmos milagres, Ele não mudou. Ele continua atuando de maneira ativa e poderosa, continua dando solução a problemas insolúveis nossos. Ele continua atuando de maneira tremenda na sua igreja. Coloque de pé, gente. Que essa palavra possa te colocar de pé de novo. Essa palavra possa te fortalecer. E eu creio que Deus vai anunciar a você que Ele não mudou, que Ele continua sendo o mesmo Deus que trabalha na nossa vida. Vamos orar. Feche seus olhos, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. Pai,
a sua palavra, e a sua palavra está acima de toda situação. Sei que tem pessoas aqui, Senhor, que estão passando situações extremas, Senhor. Situações que muitas vezes começam a se apegar a si próprios, Senhor. Começa a querer corromper ou corroer os valores espirituais. Começa a apertar essa pessoa e essa pessoa começa a indagar ao Senhor se de fato o Senhor está na sua vida, porque ela está passando essa tormenta sozinha. Deus, abre os seus ouvidos, ó Pai, para que ela possa ouvir do alto céu a sua voz, dizendo que o Senhor não mudou, que o Senhor estará atuando nessa vida, Senhor. Ajude ela, Senhor, trabalha no seu espírito, ó Deus. Não deixe que Satanás atire da sua presença. Meu Deus, toca essa pessoa para que essa pessoa seja balançada pelo poder da sua palavra, Deus. Meu Deus, que esse mal não prevaleça, mas que a tua palavra levante, que a tua palavra dê em ousadia espiritual, Senhor. Que todo demônio bate em retirada em nome de Jesus. E que a sua palavra possa lapidar esse vaso, possa tocar essa vida, Senhor, para que ela possa ser sacudida, Senhor, pelo teu agir, pelo teu mover, Pai. Deus, lança, Senhor, no abismo todo mal, toda situação contrária, e faz com que a tua palavra, Senhor, alcance essa vida e ela seja tocada, Senhor, pela dimensão das tuas palavras, ó Pai. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.